Na aula de hoje nós vamos falar sobre políticas públicas, conceitos e tipologias e sobre os ciclos dessas políticas públicas, aqui compreendidos agenda e formulação, processos de decisão, implementação, seus planos, projetos e programas, monitoramento e avaliação. Não estão necessariamente nessa ordem, mas basicamente é isso que nós iremos abordar. Então, para início de conversa, é importante perceber que o objetivo do Estado, ele mudou com o passar do tempo. Por exemplo, lá no século XVIII e século XIX, o objetivo do Estado era a segurança pública e a defesa externa em caso de ataque de inimigo. Atualmente, a função do Estado está mais concentrada em promover o bem-estar da sociedade. E aqui nós entramos no conceito de políticas públicas, que são ações, metas e planos que os governos têm, e aqui nós vamos compreender governos como nação, estado e município, com o objetivo de alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público. E essas demandas que as pessoas têm, elas chegam até os dirigentes públicos por meio de grupos organizados, compreendidos como sociedade civil organizada, e aqui incluindo, por exemplo, sindicatos, entidades de representação empresarial, associação de moradores, associações patronais e as ONGs em geral. E um passo importante para a implementação de políticas públicas no Brasil foi a Constituição Federal de 1988, a que nós temos agora, porque ela tem como bojo principal, tanto é que ela é conhecida como Constituição Cidadã, é promover a garantia dos direitos dos cidadãos brasileiros. Então, ela é muito importante para a implementação dessas políticas públicas. E aqui nós vamos para os ciclos das políticas públicas. Basicamente, eu dividi aqui em 4 partes, começando com a agenda e formulação. O que é a agenda de uma política pública? Como que ela é formulada? Então, a definição da lista dos principais problemas da sociedade, ela é chamada de formação da agenda. E como que essa formação da agenda é feita? Levando em consideração alguns critérios. Por exemplo, é feito primeiramente um levantamento para se compreender qual a real necessidade de políticas públicas em cada setor. E aqui nós temos, então, é necessário para isso a existência de indicadores que apontem para essa necessidade, feedbacks de ações governamentais anteriores, então, que ações governamentais anteriores foram feitas, e a partir da avaliação dessas ações é que são coletadas informações ou indicadores que possam ver o que ainda é necessário ser feito. Cabe ressalvarmos que, mesmo que uma questão se insira na agenda governamental, isso não significará que ela será considerada prioritária. Para a formação dessa agenda, para a formação, é necessário responder algumas perguntas. Por exemplo, qual é o objetivo da política? Quais serão os programas desenvolvidos? Quais as metas almejadas? E a partir daí nós temos também alguns passos que são necessários para um bom processo de elaboração de políticas públicas. Aqui nós temos a conversão das estatísticas em informações relevantes para o problema, que são aqueles indicadores que eu falei lá no início, a análise das preferências dos atores, qual medida é mais necessária em determinados locais e a ação baseada no conhecimento adquirido. Esses são os passos para decidir, para se elaborar uma política pública. Então, basicamente, resumindo aqui a parte da agenda e da formulação, é feito um levantamento estatístico, um levantamento de intenções dos atores envolvidos, para que se possa formular essa lista, essa agenda, né, que é a lista dos principais problemas da sociedade. Em seguida, nós temos o segundo elemento do ciclo das políticas públicas, que é o processo de decisão. O processo de decisão, ele ocorre ao longo da formulação da política, do início até a parte da avaliação e do monitoramento. Ele envolve recursos e prazos. Quais recursos serão necessários para que a política seja implementada e em que prazo, quando deve começar o desenvolvimento e o fim, a avaliação. Então, o processo de decisão é o momento onde se escolhe alternativas de ação ou intervenção em resposta aos problemas definidos na agenda. É o momento de planejar as ações. Implementação, seus planos, projetos e programas. É o momento onde o planejamento e a escolha são transformados em atos. Aqui, basicamente, nós temos 2 modelos de implementação das políticas públicas, o de cima para baixo e o de baixo para cima. O que vem a ser esses 2 modelos? O de cima para baixo, ele é mais centralizado, porque ele é feito por decisões do governo e elas são aplicadas mesmo como se fosse uma pirâmide, onde o governo está em cima e na base estão as pessoas que serão alcançadas pela política pública. E o segundo modelo é o de baixo para cima, é o inverso, né? Onde os atores, os beneficiários do programa de política pública, eles vão poder opinar, poder decidir o que seria mais apropriado para eles. Então, é mais um modelo participativo de política pública.
E aqui nós chegamos na etapa de monitoramento e avaliação. Não ocorre somente no final, a avaliação é feita durante todo o processo, até mesmo em relação à tomada de decisão, para se decidir se aqueles passos que estão sendo dados são adequados, se estão direcionando para o fim que se propõe. Então, a avaliação ela não ocorre só no final, ela ocorre durante todo o processo. E ela contribui para o sucesso da ação governamental e a maximização dos resultados obtidos com os recursos destinados. Nós temos aqui a avaliação, ela permite a administração a alguns itens. Por exemplo, gerar informações úteis para futuras políticas públicas, prestar contas de seus atos, afinal de contas nós estamos falando de dinheiro público e é necessário que seja prestado contas do que foi feito com esse dinheiro, dos recursos que foram aplicados, justificar as ações e explicar as decisões, de prevenir falhas, responder se os recursos que são escassos estão produzindo os resultados esperados e de forma mais eficiente possível, identificar as barreiras que impedem o sucesso de um programa, promover o diálogo entre os vários atores individuais e coletivos, lembrando lá da sociedade civil organizada que eu havia falado no início, e fomentar a coordenação e a cooperação entre esses atores. Então, nós temos aqui, para finalizar, esses elementos relacionados ao ciclo das políticas públicas. E aqui, passemos agora para os tipos, a tipologia das políticas públicas. Elas são basicamente divididas em 4 tipos, que é o modelo proposto por Theodore Lowy, iniciando aqui pela tipologia distributiva, que são grupos específicos como público-alvo. Então, essas políticas elas atingem um grupo específico. E aqui é importante destacar também que elas envolvem a sociedade como um todo, porque elas são custeadas por custos difusos. Então, embora ela envolva toda a sociedade, ela é voltada para grupos específicos. Exemplo, a Previdência Social é um exemplo de política pública distributiva. Não confundir com a redistributiva. Embora o nome seja parecido, elas não são a mesma coisa. As redistributivas são políticas também com público-alvo específico, mas com um custo concentrado em outros grupos. Ou seja, um dos atores precisa perder para que o outro ganhe. Nós temos aqui, por exemplo, não vamos entrar ainda no tópico de políticas sociais. Mais à frente nós vamos aprender a diferenciar as políticas sociais de políticas públicas. Mas em relação à tipologia redistributiva, nós vamos compreender o seguinte. Dentre essas 4 tipologias, é importante destacar também que elas têm áreas mais conflituosas e menos conflituosas. Essa redistributiva é uma das mais conflituosas. Por quê? Porque envolvem conflitos de interesses. E nós temos como exemplo isenção de imposto de renda. Então, se eu vou isentar o imposto de renda de determinados grupos, outros grupos vão ter que pagar por isso. Então, é assim, um ganha e outros perdem. Então, não confundir a distributiva com a redistributiva. Os nomes são parecidos, mas em si a ideia ela é diferente, porque a distributiva, que é a primeira, ela é menos conflituosa nos grupos sociais, enquanto a redistributiva é muito mais conflituosa porque ela mexe com conflitos de interesse, com grupos específicos. As regulatórias, acredito que sejam uma das mais fáceis de memorizar, porque as regulatórias são políticas que estabelecem critérios, direitos e deveres para os serviços públicos e privados, e quando nós vamos falar de tipologia regulatória, é mesmo relacionado à regulação, a regulamento, a leis. Então, o exemplo que nós temos aqui é o exemplo do Código de Trânsito, por exemplo, e demais códigos que nós temos na nossa sociedade brasileira. E aí nós vamos finalizar com as constitutivas ou metapolíticas, que elas têm como objetivo estabelecer as responsabilidades das esferas de poder. Por exemplo, elas vão dar o norte para o espaço de disputa política. Elas vão servir, por exemplo, para regulamentar as ações da arena política. Então, um exemplo básico é a Constituição Federal, que é a nossa lei maior e que ela dá as regras, as normas para, por exemplo, outras leis, para a formulação de políticas públicas de uma maneira geral. Então, é como se ela desse as cartas para que os outros jogassem. Nós temos aqui esse quadro que eu trouxe para fixar melhor as informações que eu havia explicado no início. E é só isso, pessoal. Eu agradeço por assistir até aqui
E não percam o próximo vídeo, porque no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a institucionalização das políticas em direitos humanos como políticas de Estado. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima.